Olá, boa tarde, mais uma vez, cá estou eu então para este último momento de entrevista meu, de Lino Inocêncio, porque já às 17 horas teremos cá mais dois presidentes de juntas de freguesia, as 19 freguesias do Concelho de Angra do Heroísmo, da cidade de Angra do Heroísmo, têm estado cá presentes nesta transmissão que é da Rádio Oficial das Sanjoaninas 2024, a voz da terceira Rádio Clube de Angra. Agora comigo tenho mais uma pessoa ligada ao desporto, neste caso Luís Carlos Couto, professor Licas, como sempre lhe tratei e acho que como toda a gente o conhece, acho que não é apreciativo, até acho que é dar-lhe carinhoso. Professor, antes de mais agradecer, porque sabendo das suas funções não é fácil arranjar disponibilidade durante este horário para estar aqui numa rádio, e para já, antes de mais, agradecer-lhe. Quero começar a conversa consigo pelo seguinte: aconteceu no primeiro sábado das Sanjoaninas, faz já meia uma semana, uma comemoração muito importante e que acredito que o professor, tenho a certeza, que viveu-a de diferentes maneiras, que foi o centenário do velhinho municipal de Angra do Heroísmo. De facto, é um campo onde quase tudo começou para si. É verdade, mas primeiro deixe-me dar-lhe uma palavra de apreço ao Rádio Clube de Angra, e com essa iniciativa de trazer os microfones para fora das portas. É fundamental ouvir as pessoas, aproximar-nos da sociedade civil, saber o que é feito, o que é que se faz, para depois podermos opinar também em termos de comunicação social com muito mais propriedade. Os meus sinceros parabéns ao Rádio Clube de Angra por essa iniciativa corajosa e que aproxima claramente a instituição dos seus ouvintes e fundamentalmente da população para quem ele destina em prioridade o seu trabalho, que é a população da Ilha Terceira e em particular a de Angra do Heroísmo. Portanto, os meus sinceros parabéns à direção e a si também por ter efetivamente aceito esse desafio e por ter operacionalizado o mesmo. Relativamente à sua pergunta, é verdade, o campo municipal de Angra, para mim e para larguíssimos milhares, já não estarão todos vivos, mas larguíssimos milhares de jovens na circunstância e na altura prioritariamente rapazes, era efetivamente o berço do nosso desenvolvimento motor enquanto prática sistemática de treino e de competição. Para nós, jogar no Municipal de Angra seria como para hoje qualquer miúdo ter a oportunidade de pisar um estádio como o Wembley ou outro estádio, ou Maracanã, ou outro estádio mítico qualquer. Era ali que se jogava a sério, era ali que havia gente com equipamentos a rigor, diferenciados, era ali que havia árbitros, fiscais de linha, público, enfim, um conjunto de coisas que traziam àquela atividade um outro formalismo, e que este formalismo era obviamente muito importante para nós. Nós vinhamos de aquisições motoras feitas em espaço livre de jogo e recreio, eles abundavam por aí, e isso obviamente que nos transformava em gente com capacidade para ter participações competitivas com outra predisposição, que hoje efetivamente infelizmente não acontece. O espaço livre de jogo e recreio está reduzido a zero, desapareceu completamente, e isso tem traduzido em claros déficits no desenvolvimento motor das nossas crianças. Mas a Municipal de Angra foi efetivamente um marco determinante enquanto instalação desportiva. Ainda bem que ele continua. Ele tem um outro grande benefício, que é a sua centralidade. A centralidade daquele espaço é raro em qualquer cidade do país. Olha que eu percorri, como sabe, a minha modalidade era o futebol, mas percorri umas larguíssimas dezenas de campos de futebol por todo este país, mais pela Zona Sul, porque sempre estive em equipas da região autónoma dos Açores, e portanto a Zona Centro e a Zona Sul eram o nosso espaço de jogo, mas eram raríssimos os campos de futebol que se situavam no meio da cidade, como é o caso deste. Portanto, essa centralidade traz efetivamente um enorme benefício àquele espaço e uma proximidade e uma relevância que é muito importante. Esta miudagem que parece que cada vez mais se afasta do desporto, queremos que não continue assim. Esta miudagem nem imagina a qualidade de praticantes que passaram pelo aquele pelado. Tivemos aqui executantes do mais alto nível. Obviamente que hoje o futebol, o fenómeno mundial, naquela altura não tanto, até porque a visibilidade
dos meios, das redes sociais, da comunicação social, não abrangia tanto como hoje, mas passaram por aqui grandes executantes. É verdade, e disseste agora uma coisa que é interessante e que merece reflexão, que é o facto da miudagem estar um pouco afastada desse fenómeno desportivo e do prazer que a sua prática suscita, mas muito deste afastamento tem a ver com aquilo que é a consequência de um completo desconhecimento que eles têm do seu próprio corpo, não o conhecem, não o controlam, não o comandam e, portanto, não acontecendo nada dessas coisas, qualquer prática desportiva é pouco prazerosa, gera pouco prazer, porque ela gera insucesso. E, portanto, é preciso criar as bases e as raízes motoras e coordenativas para que, efetivamente, a atividade desportiva seja uma atividade de prazer, uma atividade que suscite prazer. Ora, isso não acontecendo, ela tem, claramente, todas as hipóteses de não vincar, porque ela não promove isso que acabei de dizer, e, como sabemos, temos hoje um enorme inimigo que é a eletrónica, que suscita, efetivamente, todo este prazer, muito mais que a atividade desportiva, num contexto em que a atividade desportiva é desenvolvida por gente que não tem condições mínimas para a praticar. E isso efetivamente é o que acontece hoje, mas deve-se realmente a um fenómeno social que eu espero que seja rapidamente percebido e que tudo seja feito para que se possa inverter ainda este caminho que estamos a percorrer. Eu devo confessar que não são muitos os momentos, mas cada vez que privo com o professor é uma lição que sai de 10 ou de 15 minutos de conversa e há uma tónica que no discurso do professor Licas, do professor Luís Carlos Couto, que é dominante, que é cada vez há menos coordenação motora e devido também ao facto de cada vez haver os tais espaços, como falava há pouco, dos miúdos saírem para a rua com uma bola debaixo de um braço ou num saco de asa e arranjarem um espaço para poderem estar à vontade. Nós estamos aqui, obviamente, numa avenida, não estamos em Lisboa, nem nenhuma metrópole, e isto não param de passar carros aqui, é um movimento incrível. Eu acho que cada pessoa tem 2 carros, porque é a quantidade de veículos e de facto, essa, vamos chamar, industrialização, promoveu esse afastamento do meio, até acho que pelo que os pais têm medo de deixar os miúdos saírem à rua. Perfeitamente, é a cultura do meio. Aliás, o caso mais paradigmático que eu dou para os angrenses, e obviamente que falo para os angrenses porque foi o sítio onde eu nasci e onde eu cresci, eu dou sempre o exemplo do pátio do agora chamado Solar dos Remédios, onde era o antigo orfanato, em que fartava-me de passar por ali, até porque aqueles que ali estavam e que ali viviam, a grande maioria deles, os rapazes, eram absolutamente talentosos, precisamente porque tinham estes espaços livres, estes espaços de liberdade, tinham coordenações e desempenhos motores absolutamente incríveis, e eu debruçava-me muitas vezes naqueles gradeamentos a vê-los jogar, e hoje, se passar lá e começar no gradeamento, eu nem vejo o chão, está pejado de carros, e portanto é a ocupação da máquina, a ocupação do espaço livre de jogo e recreio pela máquina, e obviamente que isso tem que ter consequências no desenvolvimento motor dos nossos filhos e netos e todos nós. Nós estamos a concluir, eu aproveito a oportunidade, já aqui nesta estação falei sobre esta matéria, em setembro vamos apresentar finalmente os resultados do Despertar, é uma tarefa ciclópica, conseguimos testar cerca de 5.000 crianças e jovens dos 13 aos 18 anos de idade, conseguimos colegir cerca de 500 mil de idades, o nosso parceiro científico é a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e cruzamos depois isso com dados da saúde, porque destes 5.000 retirámos as subamostras dos obesos e dos pré-obesos e estudámos toda a família na perspectiva dos perfis lipídicos, para percebermos se há alguma carga genética também relativamente aos padrões de obesidade que nos são apresentados, e estudámos também os hábitos de prática física e os hábitos alimentares de toda a família acima dos 10 anos. E, portanto, vamos ficar com a fotografia e com o retrato, que não tenho dúvida nenhuma, que nos permitirá, de futuro, primeiro vamos conhecer a nossa realidade, e para intervir em termos de políticas públicas é fundamental conhecer a realidade, se não estamos a tirar tiros para o ar e não estamos a ver os pomos. É importante ver os pomos, não porque é uma atividade, não, os pratos, é importante ver os pratos para atirar, ok. E nessa matéria, julgo que vamos ficar em condições de ver todos os pratos e depois disparar sobre o prato que nós queremos disparar, para tentar reduzir ao máximo este
esta pandemia, eu chamo-lhe pandemia motora, cuja vacina não está nas grandes farmacêuticas, mas está efetivamente no desporto, que poderá efetivamente com este facto aumentar exponencialmente o seu valor social e aproximar também o financiamento privado dessa mesma atividade. O professor Luís Carlos Couto, neste momento é o diretor regional do desporto, mas também não é nessa função que também quer intervir muito, mas também sendo professor, não acha que a escola no que tem a ver com os seus currículos disciplinares, que deveria estar a dar mais atenção à atividade física do que está a dar neste momento? Não, é óbvio que tudo quanto for redução de prática de atividade física é obviamente contraproducente para os efeitos que nós estamos aqui a tentar prever, que é um aumento dessa mesma atividade física, um aumento da experiência, mas essa experiência não é só consubstanciada com uma bola de basquete, é consubstanciada com qualquer coisa. O que tu fazias na rua, o que subias da árvore, o que subias paredes, o que tu ias para o mato brincar, correr, apanhar, brincar aos touros, jogar à apanhada, ir para o mar, enfim, todos esses conjuntos de Eu acrescento aqui uma que foi uma que deu muita destreza, que era ir ali para as árvores, mesmo aqui ao nosso lado do Alto das Covas, apanhar folhas para os bichos da seda. Precisamente, aí está. Isto é uma atividade radical hoje. Uma atividade radical perfeitamente feita com auxílio de corda, com arnés, isso mesmo, com arnés e com elementos, colchões para baixo. Portanto, estás a ver, estás aqui a acrescentar uma outra dimensão, que é uma dimensão que o professor Carlos... Eu só tenho apenas 48 anos. Ok, que é para fazermos a distância entre um e outro, é verdade, e portanto estás a ver, mas o cenário não era muito diferente, era isso mesmo que eu estava a dizer. E isso acrescenta isso estás a dizer, acrescenta uma outra dimensão, que é da mesma forma importante, e que o professor Carlos Neto reforça muita vez ou sempre nas suas intervenções, que é a total indisponibilidade para a colocação do corpo em risco. Hoje, os pais, a escola, a sociedade têm pavor ao risco. E, portanto, quando não colocas o teu corpo em risco, tu nunca consegues competências para quando ele estiver em risco, tu conseguires recuperar do risco. É quase não saber o nosso limite. Isso mesmo, não é quase, é mesmo não saber o nosso limite. O que quer dizer que uma criança que chega aos 30 anos e nunca caiu, um adulto chega à idade adulta e nunca caiu, a primeira vez que cair não sabe cair. Vai fraturar alguma coisa. Precisamente. E, portanto, eu estou para ver as consequências disto em termos de saúde pública, de absentismo, de produtividade, de uma sociedade que está a ignorar o problema desta pandemia motora e desta iliteracia que é visível a qualquer lei. Ainda ontem tive aqui 3 sócios gerentes de um ginásio do Best of Health Club, não faz mal dizer porque eles estiveram cá, e de facto uma das conversas que tivemos, porque eu não chamei isto de entrevistas, é um diálogo que estamos a ter aqui, é que parece que ainda não perceberam que a atividade física até na carteira previne, porque serão menos idas ao hospital, à farmácia, ou seja, o nosso corpo, quanto mais saudável estiver, menos problemas a todos os níveis vamos ter, até financeiro. Obviamente, isso não há dúvida nenhuma, ou seja, quanto melhor nós tivermos com o nosso corpo, mais produtivos seremos, menos acomodados por doenças de todo o tipo, a própria saúde pública, obviamente, e o Sistema Regional e Nacional de Saúde, isto é sabido, não é? A Organização Mundial de Saúde diz que por cada euro investido as finanças ganham 4, portanto de algum lado há de vir estas mais-valias de recuperação do euro que se investiu, mais os 3 de mais-valia, de algum lado virá e provavelmente do lado que vem é do lado da economia. Não? Na nossa realidade açoriana, e agora ir buscando a parte do Diretor Regional do Desporto, em termos de números, como é que estamos na prática desportiva, falando em termos globais de todas as modalidades? De ano para ano há um crescimento, há uma estabilização, há um decrescimento? Desde que nós estamos, de ano para ano, tem vindo a crescer no número de federados. E, portanto, isso quer dizer que há uma maior aproximação de gente que quer efetivamente ter prática federada, na perspectiva de que o praticante desportivo federado é aquele que treina com regularidade e aquele que participa nos quadros competitivos. Ainda não conseguimos uma total coerência entre número de praticantes federados e participantes nos quadros competitivos, ou seja, temos ainda alguns praticantes demais, por enquanto, que estão inscritos nos
quadros federativos, mas não fazem participação competitiva, o que quer dizer que é gente que está a metade na prática, não está de corpo inteiro na prática desportiva, e é fundamental essa aproximação e reverter isso mesmo. Quem não estiver interessado porque não quer o compromisso, ou porque é desconfortável a pressão competitiva, ou porque não gosta de competir, por qualquer outra razão, temos soluções alternativas, como os Açores Ativos, que permitem que as pessoas, em vez de estarem a integrar o processo de desenvolvimento desportivo através do desporto federado e a ser financiados por isso e a consumir fundos que efetivamente não resultam naquilo que nós pretendemos, eles são encaminhados para os Açores Ativos, onde há uma atividade física também regular, mas sem expressão competitiva, e portanto estão mais próximo daquilo que é a sua realidade, e isso não é vergonha nenhuma. Eu não sou obrigado a ter gosto pela prática competitiva, pela competição, pelo compromisso do treino, por ter que treinar todos os dias ou 3 ou 4 vezes por semana. Posso fazê-lo de forma diferente, com uma dimensão muito mais lúdica do que efetivamente aquela que o desporto proporciona, cada vez mais com objetivos de rendimento, e o objetivo de rendimento está associado ao desporto e faz parte dele, não é? Professor, diga-me uma coisa, também o aparecimento que tem vindo a surgir de novas modalidades, o pádel, aparecem cada vez mais novas modalidades, e com a escalada e com o aspecto já de federativo, sim, de competição, também é uma forma, subaquáticas, a apneia, que tem feito agora aí várias atividades, também é uma forma de se calhar abrir o leque de modalidades, porque a gente sabe que antigamente era o basquete, o handball, o futebol, e se calhar conseguimos atrair mais gente com este maior leque de modalidades. Sem dúvida, quanto maior for a oferta, como qualquer supermercado que tem produtos para vender, quanto maior for a oferta, maior é o número de clientes que a procuram, na certeza, porém, que encontrarão o produto que querem e adequado às suas características, aos seus gostos, ao seu prazer, digamos assim. E nessa matéria os Açores têm sido absolutamente abertos, muito embora na perspectiva do desporto federado o nosso grande foco seja nas modalidades olímpicas, são elas que têm o reconhecimento social, que efetivamente trazem alguma dimensão às próprias modalidades, e como sabe o nosso plano estratégico prevê, tem um nome comercial, deixe-me chamar-lhe assim, do zero aos Jogos Olímpicos, precisamente porque é para ser comercial e para ser impactante, e acho que efetivamente na tentativa de começar a estimulação motora o mais precocemente possível, e conseguirmos com esta estimulação motora precoce conseguir trilhar os caminhos do rendimento até chegar às grandes competições internacionais, porque hoje, como sabe, as regiões e os países também, o nível de desenvolvimento de cada país também é medido pelos resultados esportivos alcançados. Faz parte do índice de desenvolvimento humano a obtenção de resultados esportivos, e portanto, como qualquer região que tem gosto no seu desenvolvimento, a obtenção de resultados esportivos, julgo eu que é também importante para nós. E numa região como os Açores, que não quero cometer nenhum erro aqui, à volta dos 250 mil habitantes, estamos em vários patamares competitivos superiores, que para uma região desta dimensão é preciso alguém que, quando diz os Açores podiam ir mais além, isto já estamos a ter feitos extraordinários. Claro. É no voleibol, é no basquetebol, é no ténis de mesa. Conseguimos ter nos femininos e nos masculinos 2 equipas de um sítio que se chama Juncal nas finais nacionais. Temos equipas para o ano, uma equipa de futsal na primeira divisão, uma equipa de júniores A no futebol nacional na primeira divisão, que é muito difícil andar lá e manter-se. Portanto, as pessoas às vezes andam aqui um pouco iludidas, e temos uma equipa na primeira liga de futebol como o Santa Clara, ou seja, se calhar estão a fazer disto uma coisa utópica, e estão a falar de utopia. A gente já está num patamar, acho que muito acima da nossa realidade, não é assim? Sem dúvida nenhuma, e perante estas tuas observações, eu não posso esquecer aquilo que tem sido... Não falando dos individuais, a Matilde Moldes, partiu agora para o Campeonato da Europa, para a Itália, dois miúdos a nível do judo, do atletismo, 2 miúdos que têm obtido resultados absolutamente incríveis. A nossa Ana Filipe no atletismo adaptado, que é títulos por todo o mundo. Isso mesmo, é paralímpica, portanto está integrada na competição
competição de maior relevo. Portanto, há aqui efetivamente trabalho, há uma cultura de treino que se está a começar a assumir, porque é sabido que o talento por si só não é suficiente, ao talento tens que acrescentar muito trabalho. Peço desculpa, professor, a ginástica desportiva, a nível de São Miguel, que refere-se à ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica, é absolutamente fantástico. Tem tido já há longos anos. Campeões do São de São Miguel, mas nós somos também dos Açores, e faltou-me aqui, peço desculpa. Eu particularmente sou, e portanto nessa matéria os resultados têm sido absolutamente incríveis e não podem ser esquecidos. Os dois miúdos do atletismo também são de lá, Ana Filipe é da terceira, mas há outros com resultados que são notáveis. Nós, como sabe, fizemos aqui um upgrade ao nosso processo de financiamento ao alto rendimento. Havia uma figura única do Jovem Talento Regional. Neste momento a legislação prevê duas, o Jovem Talento Regional de nível A e de nível B. Eles são financiados de forma diferente, porque são diferentes ao nível dos resultados esportivos, mas o que quisemos fazer foi aconchegar mais o Jovem Talento Regional, que está mais próximo do Estatuto de Alto Rendimento Nacional, proporcionando o melhor financiamento, de forma a que ele possa ter um processo de treino e competição mais rico, com mais estágios, com mais participação competitiva, com melhor equipamento, enfim, com tudo o que envolve hoje a logística do treino e da participação competitiva de um praticante de alto rendimento. Aumentamos exponencialmente o número de atletas apoiados por esta via e nesta matéria estamos absolutamente satisfeitos com o passo que demos e queremos agora ver os resultados deles, que obviamente não serão visíveis num ciclo olímpico, mas provavelmente em 2 ciclos olímpicos julgo eu que será possível nós medirmos e vermos os resultados deste mesmo investimento. Professor, caminhando para o término deste nosso diálogo, eu tive já aqui vários representantes de clubes e de instituições desportivas e tirei uma nota transversal a todos: a preocupação de cada vez haver gente com menos disponibilidade para estar à frente desses mesmos clubes e dessas mesmas associações. É porque sem esses os atletas não vão conseguir ter prática. É uma preocupação também que lhe apoquenta a falta de cada vez mais de gente com disponibilidade, porque a gente hoje em dia era como eu dizia, o avô antigamente não fazia nada, hoje já tem que ir buscar o neto ao balé, depois já a avó vai buscar a neta que saiu do basquetebol, já não é aquele ir para a sociedade, jogar a cartada e vai para casa. Está tudo com mais ocupação, fruto da vida moderna. Preocupa-lhe cada vez mais afastamento das pessoas das instituições? É óbvio que sim, o nosso movimento associativo está em crise porque ele vive 100% do voluntariado e o voluntariado é cada vez mais difícil de exercer. A família hoje é um elemento muito mais complexo do que era anteriormente. Anteriormente havia um padrão que era o homem que tinha muito mais disponibilidade para fazer as coisas com a garantia de que a esposa, estando em casa, ficaria a cuidar do que ele não fazia e ia dar serviço, ia prestar serviço comunitário. Hoje essa realidade está completamente distorcida e alterada, e ainda bem, e obviamente que isso traz consequências enormes naquilo que é a doação do tempo. O tempo cada vez vale mais dinheiro, o tempo é cada vez mais precioso. Eles também têm, todas as pessoas têm a sua família, também se querem virar para ela e disponibilizar tempo para ela, e portanto isso cria um grau de dificuldade grande. Associado a tudo isso temos uma demissão, ou alguma demissão do papel dos pais naquilo que é o enquadramento associativo dos filhos, e portanto eles acham que têm o direito de despejar ali e depois alguém vai levá-los a casa, não é? Quer dizer, vão buscá-los e vão levá-los, o que é obviamente impossível e não só no treino, até nos jogos. Ok, no treino, nos jogos é completamente impossível, isso é insustentável. O pai percebe que está ele próprio também a contribuir para o desenvolvimento global do seu filho, na circunstância para o desenvolvimento motor, que é tão importante como o intelectual, como outro desenvolvimento qualquer, e como o cultural, outro qualquer. E portanto nessa matéria o pai perceber isso e estar disponível e então aí há uma rotatividade de pessoas disponíveis para ajudar, que são aqueles que geracionalmente estão incluídos naquela tarefa, enquanto não, provavelmente a sociedade está à espera
espera, mas isso é nacional, não é? Provavelmente a sociedade estará à espera de um ponto de ruptura, quando esse ponto de ruptura acontecer, eu espero que não aconteça, mas se acontecer alguém vai ter que se virar, senão a atividade acaba e então o prejuízo é Os problemas serão muito maiores. São muito maiores, sem dúvida nenhuma. Professor, agradecer a sua presença aqui, foi um prazer, é sempre um prazer falar consigo, é sempre uma lição, como já lhe disse, é uma das pessoas que mais, na minha opinião, mais entende e percebe o desporto como ele deve ser entendido, porque ele já foi entendido de uma forma, mas temos que começar a vê-lo de outra maneira cada vez que os tempos vão passando. Deixar o microfone do Rádio Clube de Angra à disposição, nem que seja para apelar àqueles que nos estão a ouvir para praticarem uma modalidade qualquer, ou nem que seja para fazerem uma caminhada ao final do dia. É isso mesmo. E sítios não faltam cá para fazer caminhadas, porque estamos todos rodeados de excelentes paisagens e é prazeroso andar. Isso mesmo. Esse apelo à prática é fundamental no processo de desenvolvimento, portanto, enquanto criança e jovem, seja ele na vertente competitiva, seja numa vertente lúdica, seja depois na idade adulta, em que é determinante em que nós façamos atividade física, porque o imobilismo está cada vez mais presente nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia. A vida é muito sedentária, a fadiga, que é uma fadiga psicológica, também se acentua em questões fisiológicas quase, e nessa matéria temos que contrariar isso mesmo para o nosso bem, para o bem de cada um e para o bem coletivo até para um bem também. De sociedade, para o bem coletivo, isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Obrigado, professor Luís Carlos Couto, foi um gosto. Foi o convidado desta última minha intervenção nesta tarde de sexta-feira. Amanhã já não cá estarei. O André Vieira é titularíssimo desta seleção do Rádio Clube de Angra, não é comandada por Roberto Martínez, mas temos aqui vários selecionadores que apostam no André para a equipa titular em todos os jogos. Obrigado, professor Luís Carlos Couto, foi um prazer também estar na vossa companhia. A todos os nossos ouvintes, a continuação de uma boa tarde, e já dentro de momentos mais um convidado aqui na especial RCA São Joaninas 2024.